Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria nós retornarmos com os nossos devocionais. Nós estivemos ausente aí durante a semana passada inteira e na outra sexta-feira, né? Sexta-feira retrasada, nós também não compartilhamos. Para os irmãos que não viram aí as nossas redes sociais, nós tivemos um problema de saúde na família emergencial. Meu pai ele já é cardíaco e ele teve um problema emergencial na quinta-feira, na verdade na quarta-feira à noite, e ele precisou ser internado, ele fez uma angioplastia, aí todo o tempo de recuperação, ele precisou colocar um stent, todo o tempo de recuperação, o tempo que ele ficou internado, o tempo de recuperação em casa, nós fomos para a casa deles, nós moramos na mesma cidade, amados, mas fica um pouquinho longe a casa um do outro, né? Curitiba é uma cidade grande, não é muito pequena, e fica um pouquinho longe a casa um do outro, não muito, mas ficaria difícil para nós estarmos todos os dias ali, né? Nos deslocando, então nós preferimos nos estabelecer lá na casa do meu pai, da minha mãe, para ajudar em todas as coisas. Minha mãe também já é idosa, acaba a pressão dela oscilando muito, né? Quando acontecem coisas que mexem conosco, né? Quando acontecem situações emergenciais. Então, nós fomos para lá, eu e a irmã Karina, e retornamos para casa na sexta-feira à noite. E agora voltamos com os nossos devocionais. Continuamos dando todo o auxílio para minha mãe e para o meu pai, mas agora nós conseguimos, não precisamos ficar lá integralmente, né? Então, nós vamos aqui de casa, ajudamos naquilo que é necessário e voltamos para casa. E daí aqui nós temos tudo que é necessário, né, para nós gravarmos, editarmos o vídeo e conseguirmos colocar, porque ele vai como áudio, mas precisa de uma edição, colocar no YouTube, postar no Spotify, nas outras redes sociais, enfim. Gratidão aos irmãos que oraram por nós, que estão em intercessão pela nossa vida, pela vida do meu pai. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Muitos irmãos enviando mensagens que estavam orando por nós. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo, amados. Nesses momentos que nós enfrentamos, é sempre bom receber as palavras de encorajamento, de ânimo. E agora é uma alegria nós voltarmos com os nossos devocionais. Alguns irmãos falaram: irmã, tô sentindo falta dos devocionais. Só um pouquinho que nós já retornamos. E glória a Deus que hoje nós retornamos em nome de Jesus, sempre com o nosso coração mesmo voltado para fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Tem vindo muitos irmãos que estão nos acompanhando, novos, vamos dizer assim, né? Não conhecem o Ministério Vida, não conhecem, não tem muita familiaridade conosco. Então, assim, amados, quando acontecem coisas e nós precisamos parar, é porque somos só eu e a irmã Karina, tá? Somos só nós duas, então nós duas é que fazemos tudo. Que eu gravo os áudios, a irmã Karina escreve os devocionais, nós que escrevemos os planos devocionais da YouVersion, nós que editamos, que programamos, enfim, essa parte mais da tecnologia, mais com a irmã Karina, ela que entende, ela que fez o nosso site, apesar dela não ter nenhuma formação nisso, mas Deus capacita ela e ela consegue fazer toda essa parte para nós, ela que criou, desenvolveu o nosso site, ela que publica todas as coisas lá, que faz toda essa parte de edição. Eu fico mais com a gravação, e quando nós fazemos e-books, aí eu também ajudo na parte de formatação dos e-books, enfim, amados. Então, somos só nós duas, e aí quando acontece alguma coisa diferente, nós não temos, alguém fica no nosso lugar, não acontece isso, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa parar, precisa dar uma pausa ali, porque são situações da vida, né, amados? E aí nós precisamos não só pregar a palavra, mas viver a palavra, né? E aí tem momentos que nós precisamos, de fato, como foi esse agora, nós precisávamos estar integralmente ali ajudando, auxiliando. Enquanto meu pai estava internado no hospital, Karina ficava em casa, cuidando ali, ajudando com a minha mãe, e eu ficava
no hospital durante o dia, meu irmão trabalhando durante o dia, ficando à noite, dormindo no hospital com meu pai. Então, nós estávamos ali todos ajudando, auxiliando, e glória a Deus por isso, né, amados? Isso é colocar a nossa fé em prática. E é bem o que nós vamos falar aqui hoje, sobre nós colocarmos a nossa fé em prática, né? Nós vamos falar sobre a prática da fé, que é exatamente Levítico capítulo 20, é o nosso estudo de hoje. Nós lembrando, né, para os irmãos que não têm nos acompanhado, mas durante esse ano nós estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Nós já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo e agora nós estamos em Levítico. Nós paramos em Levítico capítulo 19 e hoje, então, a nossa leitura é Levítico capítulo 20. Nós temos visto nos capítulos anteriores Deus entregando a normatização, a lei para o povo de Israel. Diversas leis, não apenas a lei no sentido dos 10 mandamentos, isso nós já vimos lá em Êxodo, mas aqui em Levítico é Deus normatizando, regulamentando todas as coisas, cada detalhe da vida do povo. Deus estabelecia uma lei. Para quê? Para que eles pudessem obedecer a Deus, seguir a Deus em obediência, seguindo a lei que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Então, nós vimos isso nos capítulos anteriores e hoje o capítulo 20 fala sobre as punições para o pecado. Então, quando eles desobedecessem a Deus, qual seria a punição que eles receberiam? E aí tem diversas situações acontecendo aqui. Eu encorajo os irmãos a lerem sempre o capítulo, né, para ficar bem claro o que nós estamos compartilhando. Então, leiam o capítulo 20 e vocês vão ver ali que tem várias situações e em cada desobediência é uma consequência, e tem consequências ali que são severas: morte, apedrejamento, ser queimado. Então, assim, tem coisas que são nós olhamos aqui e pensamos, meu Deus, como pode isso? Mas vale lembrar, amados, que tudo que acontecia aqui no Antigo Testamento acontecia de forma natural. Então, nós podemos aprender com tudo isso. O apóstolo Paulo fala isso, que nós devemos estudar o Antigo Testamento para extrair ensinamento para a nossa vida hoje. Acontecia de uma forma física mesmo. A punição era a morte, vai literalmente morrer. Vai ser apedrejado até a morte. Então vai ser literalmente morto. Por quê? Porque desobedeceu a Deus, porque cometeu algo que é repugnante a Deus, algo que que Deus não permite entre o povo dele. Então, quando nós vemos esse estudo aqui de Levítico, Êxodo, né, tudo que está relacionado à lei, nós precisamos entender e discernir todas as coisas, né? Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos manejar corretamente a palavra da verdade. Hoje não funciona assim para nós, né? Nós não vamos, vai morrer literalmente, mas as nossas atitudes de desobediência nos conduzem sim à morte. Talvez não à morte física, algumas vezes pode conduzir até mesmo à morte física, né? Acontecer alguma coisa e a pessoa literalmente morrer, mas nos leva, amados, para um caminho de morte, morte emocional, morte na família, morte nos relacionamentos, morte espiritual, que é muito mais grave. Então, nós precisamos estar atentos e entender, extrair desse estudo de Levítico, desse estudo dos livros da lei, nós precisamos extrair uma aplicação para a nossa vida hoje, debaixo da nova aliança. É isso que nós tentamos fazer aqui, os irmãos que estão acompanhando veem. Nós tentamos sempre extrair um aprendizado de aplicação para nós hoje, debaixo da nova aliança. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu quero ler os versículos 22 e 23 com os irmãos. Então, Levítico capítulo 20, dos versículos 22 ao 23, está escrito assim: obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde eu estou levando para nela habitar não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Veja que Deus, ele entrega várias
punições, porque esse capítulo é de punições para o pecado. Deus entrega ali as várias punições que os israelitas sofreriam se eles desobedecessem a Deus. E aí Deus conclui dizendo assim: obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, ou seja, coloquem em prática a vida que eu estou entregando para vocês. Para quê? Para que a terra para onde eu estou levando vocês para habitar nela não os vomite. Por quê? Porque eu vou expulsar todos os povos que estão habitando nessa terra, vou fazer essa terra vomitar todos esses povos. Por quê? Porque eles fizeram todas essas coisas que são repugnantes para mim. Eles me desobedeceram. Aí talvez alguém diga assim: ah, mas é porque os povos não tinham a lei. O Israel estava recebendo a lei, os povos não. Mas a Bíblia diz, amados, quando nós estudamos em Romanos, que mesmo não tendo a lei, mas a nossa consciência nos conduz para aquilo que é reto diante de Deus e aquilo que não é reto diante de Deus. Todos, ninguém pode dizer, ah, não, eu nunca conhecia Deus. Romanos diz assim, que Deus se manifesta através das coisas criadas. Então não tem desculpa para nós rejeitarmos a mensagem de Deus. Deus entregou uma mensagem lá na criação. E desde a criação nós já vimos em Gênesis, vimos que a corrupção começou ali com Caim. Como assim? Começou com Caim, não, né? Começou com Adão e Eva, mas o que eu quero dizer é sobre povos, né? Então, mesmo depois da queda ali com Adão e Eva, mas a corrupção já chegou ali em Caim, que deveria o quê? Deveria ter se sujeitado a Deus, mas não se sujeitou a Deus. A queda já existia, já tinha havido a queda. O ser humano já estava debaixo, né? Vamos dizer assim, dessa natureza pecaminosa. E aí Adão e Eva têm Caim e tem Abel, tem esses filhos. E Caim, mesmo já conhecendo, assim como Abel conhecia a história da queda dos seus pais, conhecendo quem Deus era, Deus ainda vinha ali se relacionar com eles. Caim resolveu o que? Se rebelar, se revoltar contra Deus. Então, essa rebelião contra Deus se iniciou muito cedo. Se iniciou com Adão e Eva, mas o que eu quero dizer é assim, mesmo depois da queda, as pessoas já começaram a se revoltar contra Deus, até mesmo Caim, que conheceu toda a história da queda, que deveria se voltar a Deus, ele o que? Se rebelou contra Deus. Claro que nós sabemos toda essa influência do pecado, mas não há desculpa para os povos dizerem, ah, não, mas eu não conhecia Deus. Não, Deus sempre se revela, Deus sempre se manifesta e espera o quê? Que nós nos voltemos para Ele. Então, quando nós não nos voltamos para Deus, existe consequência. Não tem como, as pessoas que não se voltam para Deus sofrem as consequências. E aqui em Levítico, Deus estava entregando o quê? As punições para o povo de Israel. Aqui era específico. Então, para o povo que Deus havia separado para manifestar e revelar a vida dele, a glória dele, Deus havia separado o povo de Israel, chamado o povo de Israel. E ele diz, olha, não façam como os outros povos fizeram. Eles me desobedeceram, eles cometeram todo esse tipo de coisa que me causam repugnância, então eu estou pedindo para vocês, não façam isso, obedeçam a mim. Sigam os meus decretos, as minhas leis, não sigam os costumes dos povos que vão ser expulsos da terra que eu vou dar a vocês. Não sigam o costume deles, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. É isso que Deus está falando aqui para o povo de Israel. E trazendo para a nossa vida hoje, amados, nós estamos debaixo da nova aliança. Nós vimos no devocional do capítulo 19, que foi o último capítulo que nós estudamos de Levítico, que Cristo Jesus, ele se tornou santidade, justiça e redenção em nosso favor. Eu enfatizei a questão da santidade, porque eu compartilhei um devocional com os irmãos falando que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. E essa santidade, quem conquistou para nós foi Cristo Jesus. E por meio da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, nós vamos sendo o quê? Capacitados por Deus para manifestar essa santidade através do nosso comportamento. E aí nós vimos que é um processo, a santificação é um processo.
Jesus Cristo se tornou santidade por nós, ou seja, ele nos deu uma vida santa, deu do seu Espírito que é santo para viver em nós, portanto, ele nos capacita para que nós revelemos a santidade dele, a santidade que vem de Deus. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós mantemos a nossa confiança plena na suficiência de Cristo Jesus, nós entramos nesse processo de santificação e começamos a revelar a santidade de Deus através do nosso comportamento, das nossas escolhas, da nossa vida prática. E aí, hoje, aqui nesse texto de Levítico, eu quero trazer a comparação com o texto de Tiago, que é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos o quê? Não sermos amigos do mundo. Ou seja, nós devemos não seguir os costumes dos povos. Veja que Deus diz aqui em Levítico: não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês. Nós hoje, a nossa realidade hoje nós não devemos seguir os costumes dos povos ao nosso redor, que nós estamos inseridos, nas nações onde nós estamos inseridos, na cultura onde nós estamos inseridos, nós não devemos seguir o costume deles. Por quê? Porque nós não devemos ser amigos do mundo, mas devemos ser o quê? Amigos de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus já foi entregue. Ele já inaugurou uma nova aliança e já nos inseriu nessa aliança. Portanto, nós já pertencemos a Deus, já pertencemos ao reino de Deus. Só que nós levamos, eu vou colocar aqui entre aspas, nós levamos uma vantagem. Não tem vantagem porque Deus é perfeito em tudo que ele faz, mas eu vou colocar aqui entre aspas, tá, amados? Para nós entendermos melhor. Nós levamos uma vantagem, vamos dizer assim, em relação ao povo de Israel aqui. Por quê? Porque agora nós temos a nova natureza e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A vida com Deus sempre foi pela fé. Mas nós agora já temos a natureza regenerada por meio de Cristo Jesus. Acessamos essa natureza por meio da fé. Israel, o povo de Israel aqui, se eles crescem nas palavras de Deus, eles iriam obedecer a Deus. Eles precisavam crer, eles precisavam acreditar que tudo que Deus estava falando é a verdade. Então, se eles crescem, eles obedeceriam. Hoje é a mesma coisa. Se nós crermos naquilo que Cristo Jesus fez e na sua palavra, na sua mensagem, no seu evangelho, nós vamos o quê? Obedecer. Ou seja, nós vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos praticar a nossa fé através das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso comportamento. Então, eu quero ler esse texto de Tiago aqui com os irmãos. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4, eu quero ler dos versículos 4 até o 10, que está escrito assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amados, nós vimos aqui no texto de Levítico Deus convocando o povo para o quê? Para obedecer a Deus e para não seguir os costumes dos povos. Ou seja, Deus estava dizendo: não sejam amigos do mundo. É o que Tiago está falando aqui.
E a palavra que Tiago escreve é dura. Adúlteros. Ele chama aquele que se torna amigo do mundo um adúltero, ou seja, ele está se prostituindo com o mundo. Ele está adulterando com o mundo. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, a Bíblia compara com um casamento. Nós somos a noiva, Cristo Jesus é o noivo. Nós temos uma aliança. Então, quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós estamos traindo a Deus. Estamos adulterando no nosso relacionamento, na nossa aliança com Deus. Daí veja o que Tiago escreve. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quando nós seguimos os costumes desse mundo, a cultura desse mundo, a forma de pensar desse mundo, quando nós nos alinhamos com o modelo de vida desse mundo, as distrações desse mundo, a sabedoria desse mundo, quando nós nos envolvemos com isso, nós estamos adulterando. Ah, amados, essa palavra é forte e nós precisamos entendê-la, porque assim como Deus estava chamando o povo de Israel para obedecer e para não seguir o costume dos povos, ou seja, o costume do mundo, Deus continua chamando a nós como igreja para obedecermos, porque a fé sempre nos levará à obediência, e para não seguirmos os costumes desse mundo aqui, dessa cultura desse mundo aqui, mas para seguirmos os costumes do reino de Deus, para nos amoldarmos ao reino de Deus. E daí olha que interessante a continuidade desse texto de Tiago que nós lemos. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tem outra versão que diz assim, que o Espírito que ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Porque Deus nos ama zelosamente. Ele é aquele que nos resgatou. Ele é aquele que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Cristo Jesus por causa desse amor. É por isso que ele é zeloso conosco. Ele não quer o quê? Que nós voltemos para as práticas do império das trevas. Ele não quer que nós nos voltemos para o amor às coisas do império das trevas. Por quê? Porque ele já nos resgatou daquele lugar. Amados, o império das trevas é, como a palavra diz, um império. Ali existe tirania, ali existe manipulação, ali existe governo opressor. As pessoas acham, tem muitos que dizem assim, ah, no mundo eu sou livre, eu posso escolher o que eu quiser. Mentira! No mundo, as pessoas são governadas, manipuladas e opressas e lideradas e governadas por um governo tirânico de Satanás. Mas no reino de Deus, nós somos livres para viver plenamente toda a boa, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não é opressor. Deus não é tirano, Deus não é manipulador. Agora, no império das trevas, existe uma ilusão, uma mentira que parece que as pessoas são livres, mas na verdade elas são prisioneiras. Elas fazem exatamente o que Satanás quer que elas façam. Elas estão ali sendo influenciadas. Eu não estou dizendo aqui que então elas são como, elas nunca poderão se voltar a Deus. Não, elas devem se voltar a Deus. Mas nessa ilusão de que elas são livres, elas acham que ninguém está oprimindo e governando elas. Pelo contrário, Satanás está oprimindo, influenciando, governando a vida delas. Mas se elas se voltam para Deus, elas vão acessar não o império das trevas, mas o reino de Deus. O reino de Deus é onde o Espírito de Deus reina, governa, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Por isso que a Bíblia nos diz que nós não devemos ser o quê?
amigos do mundo. Deus, ele tem um forte ciúmes, ele tem um forte zelo conosco, porque ele nos ama, ele quer nos ver vivendo o melhor que ele tem para nós, e só ele tem o melhor. O diabo é aquele que caiu, é aquele orgulhoso que por causa do seu orgulho caiu. Ele, diabo, Satanás, é aquele que tentou roubar o lugar de Deus, ele tentou se tornar Deus, mas ele não tem esse poder. Deus é Deus, Deus é o criador de todas as coisas. Deus é aquele que tem todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, todo o poder. É muito mais valioso para nós sermos o quê? Amigos de Deus e não amigos desse mundo aqui. E Deus tem nos chamado para quê? Para colocar a nossa fé em prática, nos tornando amigos de Deus. E essa escritura de Tiago nos diz como que nós nos tornamos amigos de Deus. Como que nós nos tornamos amigos de Deus? Deus nos concede o quê? Graça maior. Deus nos concede graça maior. Mesmo estando no mundo, mesmo a inclinação da carne sendo para esse mundo, para que sejamos amigos desse mundo aqui, Deus nos concede o quê? Graça maior. Para quê? Para que nós não nos envolvamos com esse mundo aqui, mas para que nós nos envolvamos com o reino de Deus. E na prática, assim, sintetizando tudo, resumindo tudo, como que isso acontece? Através da humildade. Olha o que a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, essa graça maior que precisamos para quê? Para não sermos adúlteros, para não trairmos a Deus que nos amou tanto com esse mundo aqui, para não nos tornarmos amigos desse mundo aqui. Como que nós fazemos isso? Recebendo a graça de Deus. E Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então a humildade nos torna amigos de Deus. Por quê? Porque só alguém que é humilde consegue fazer isso que os versículos seguintes, de 7 em diante, que nós lemos, nos descrevem aqui. Portanto, submetam-se a Deus, só alguém que é humilde. O que é ser humilde? Reconhecer que depende 100% de Deus, que não consegue na força do braço. Só alguém que é humilde consegue se submeter a Deus, resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Veja que tanto a resistência ao diabo quanto a fuga do diabo, ele correndo de nós, é consequência da nossa submissão a Deus. Só alguém que é humilde, ou seja, que reconhece que depende 100% de Deus, é que se sujeita a Deus. Aí a Bíblia continua: aproximem-se de Deus, ou seja, se rendam a Deus, se voltem para Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos, ou seja, comecem em humildade, se render a Deus, deixar Deus atuar, conceder a graça maior. Para quê? Para que vocês limpem as mãos, para que vocês parem de ter as práticas repugnantes desse mundo aqui. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ou seja, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora tá no mundo, outra hora tá com Deus. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, o nosso papel como colaboradores de Deus, para que essa graça maior que Deus tem para nós, para que nós nos tornemos somente amigos de Deus e não amigos desse mundo, nós só vamos conseguir viver, receber essa graça através de um posicionamento do quê? De submissão, de humildade. Reconhecendo que precisamos do Senhor, reconhecendo que sem Ele somos pecadores, sem Cristo somos pecadores, somos santos e justos por causa de Cristo, não por causa das nossas obras, mas por causa de Cristo. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos o quê? Nos sujeitar a Deus, limpar as nossas mãos. O que significa isso? Abandonar as práticas
desse mundo aqui, não seguir os costumes desses povos, o que está lá em Levítico 20 que nós lemos. Isso é limpar as mãos. Por quê? Porque mãos fala de trabalho, de obra. Então, o que é limpar as mãos? É não seguir os costumes desse mundo aqui, da cultura. É nós abandonarmos os costumes da cultura desse mundo aqui e entrarmos na vida do reino de Deus. E o que é purificar o coração? É abandonar essa vida dividida. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio, uma hora eu tô com Deus, outra hora eu não tô. É purificar. O que é purificar o coração? É o que Pedro escreve na sua carta sobre santifiquem Cristo como o Senhor do seu coração. Ou seja, Cristo será de fato o Senhor do meu coração. Como fazemos isso? Nos rendendo a Deus, nos aproximando de Deus, nos humilhando diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que somos nada diante do Senhor e que dependemos dele, que precisamos de Cristo, que Cristo é tudo o que precisamos. E então, vivendo assim, nós vamos receber a graça maior, como está escrito ali. Deus nos concede graça maior. Para quê? Para que nós abandonemos a amizade com o mundo e nos tornemos de fato amigos de Deus. Amados, é assim que nós vamos colocar em prática a nossa fé. A vida com Deus, ela na verdade é simples. Nós acabamos complicando demais porque estamos acostumados a viver com o modelo da carne, mas Deus quer nos ensinar a viver no modelo do Espírito. Qual é o modelo do Espírito? É a obediência a Deus, ou seja, a rendição completa. Obediência só pode ser obediência quando provém da confiança em Deus, senão é só uma religiosidade. Obediência genuína é a resultante da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus. E não seguindo os costumes desse mundo aqui. É assim que nós vamos praticar a fé. É assim que nós vamos colocar a nossa fé em prática. Portanto, não sejam amigos do mundo, mas sejam amigos de Deus. Que eu e você entendamos essa verdade e apliquemos essa verdade na nossa vida. Lembrando o texto de Levítico, que é o texto chave para nós, porque estamos estudando o livro de Levítico, mas como eu sempre falo, nós estudamos os livros do Pentateuco, trazendo a aplicação para a nossa vida hoje, debaixo da nova aliança. Então lá Deus disse, me obedeçam e não sigam os costumes dos povos. Por quê? Porque senão vocês vão sofrer as mesmas consequências que eles sofreram. Para nós é a mesma coisa. Parem de ser amigos desse mundo aqui. Parem de adulterar no relacionamento de vocês com Deus, se tornando amigos do mundo. Porque as consequências serão as mesmas das pessoas que vivem no mundo. E nós sabemos, amados, que a inclinação da carne, ela produz o quê? Ela produz morte. A inclinação desse mundo aqui produz morte. Morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte na vida espiritual, morte na vida emocional, até o ponto de chegar à morte física. Essa não é a vida que nós queremos. Nós queremos a vida que Cristo Jesus conquistou para nós, que é vida, vida plena, vida abundante. Que eu e você, nós coloquemos a nossa fé em prática, que nós aprendamos a praticar a nossa fé, obedecendo a Deus, ou seja, nos sujeitando a Ele, em humilhação, reconhecendo quanto dependemos dEle e abandonando o modelo de vida desse mundo aqui. O mundo tem um modelo de vida, tem uma sabedoria, tem um estilo de se viver. O mundo tem todo tipo de ensinamento sobre tudo. Nós podemos extrair da Bíblia todo o ensinamento que nós precisamos para relacionamentos, para a vida financeira, para a vida ministerial, para a vida profissional. Nós extraímos da palavra de Deus. Então, que eu e você, nós como colaboradores do Senhor, nós nos coloquemos nessa posição de nos sujeitarmos a Deus. Veja que a Bíblia nos garante algo poderoso. Quando nos sujeitamos a Deus em humilhação, é humilhação mesmo diante de Deus, amados. Não é humilhação nesse sentido
pejorativo, como muitos pensam, não, mas é humilhação diante de Deus, é se humilhar diante de Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, a consequência é que resistimos ao diabo e ele foge de nós. Que eu e você, nós apliquemos essa verdade na nossa vida e levemos isso como modelo de vida para nós. Nos humilhando, como a Bíblia diz aqui, entristecendo, lamentando, chorando. Não é entristecendo, lamentando, chorando, levando uma vida de depressão. Não é isso, amados. Mas é lamentando, entristecendo, chorando, no sentido de humilhando a nossa carne, colocando a nossa carne no pó. Como está escrito em Romanos, considerando a nossa carne completamente morta para o pecado. Não dando espaço, como o apóstolo Paulo escreveu, eu esmurro a minha carne, eu esmurro para que eu pregando não venha eu a ser condenado. Ou seja, não é só pregar, Paulo estava dizendo, né, para quem ministra, para quem ensina a palavra, não é só ensinar, só pregar, mas é esmurrar mesmo a carne, é viver em humilhação diante do Senhor. Porque é Ele mesmo que vai produzir essa vida gloriosa, poderosa, que Ele mesmo já conquistou para nós na cruz do Calvário, por meio de Cristo Jesus. Então, que eu e você, nós possamos obedecer a Deus, nos moldar ao reino de Deus, não seguindo os costumes da cultura dos povos ao nosso redor. Pelo contrário, seguindo os costumes do reino de Deus. E nós aprendemos quais são esses costumes através da palavra de Deus. No devocional passado, se alguém não ouviu, ouça, que é o do capítulo 19, eu cito várias coisas práticas que estão descritas ali em Levítico, que são parte dessa vida de colocar a nossa fé em prática, de viver de fato, né? A nossa fé é o amor, é a graça, é o perdão, é ter atitudes de santidade. Isso é colocar a nossa fé em prática, vivendo de fato a nossa fé. Esse é o costume do reino de Deus, né? Quais são os costumes do reino de Deus? Muitas coisas que nós podemos mencionar aqui sobre, por exemplo, perdoar, não guardar amargura, ser generoso, amar como Deus ama. Tem muitas características do reino de Deus e nós vamos aprendendo elas estudando a palavra de Deus. Então, que nós acatemos essa palavra para a nossa vida e coloquemos ela em prática, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos capacita, é quem nos fortalece, é quem lidera a nossa vida. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a colocar em prática a nossa fé. Nos ajuda a não nos tornarmos amigos desse mundo aqui. Nos ajuda nessa jornada de humildade, de rendição, de humilhação mesmo diante do Senhor. Ah, Pai, nós não queremos ser arrogantes, presunçosos, orgulhosos, achando que nós sabemos, que nós podemos. Não, Senhor, nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor. Nos ajuda a viver essa vida de obediência, nos ajuda a não nos amoldarmos, a não seguirmos os costumes desse mundo aqui, da cultura na qual nós estamos inseridos, mas nos ajuda a seguir os costumes do reino de Deus, da cultura que vem do céu. Nos ajuda a levar uma vida de intimidade contigo, de rendição ao Senhor, uma vida de oração. Nos ajuda, Pai, uma vida de leitura da tua palavra, de comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Nós queremos de fato colocar a nossa fé em prática, queremos de fato obedecer ao Senhor e sermos amigos do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço e fiquem com Deus.